E foi uma parada que a gente nunca pensou que fosse chegar desse tamanho, assim. Na verdade, a gente só tinha um sonho de representar o Brasil num nível muito alto internacionalmente e, de repente, a Fúria cresceu demais e hoje está entre as maiores organizações de esportes do mundo. Há menos de 50 anos, o mundo começava a entender os videogames, e o que era antes apenas um hobby ou lazer, hoje virou um cenário competitivo profissional que é um fenômeno mundial. Os esportes eletrônicos, ou esportes, são competições organizadas de jogos de videogame, e o Brasil é uma grande potência. Criada em 2017, a Fúria é hoje uma das maiores organizações do Brasil e do mundo. A gente costuma dizer que tem várias versões, né, dessa história da criação da Fúria. Antes mesmo de ter a Fúria, eu sempre fui muito apaixonado assim, por esportes, por games, mas acabei indo para uma carreira de economista, trabalhei com o mercado financeiro, e só que minha grande paixão sempre foi acompanhar, torcer, jogar, né, Counter-Strike, Dota e vários outros jogos. E acabou que em 2017 eu já estava com um hobby assim, de ter uma organização de esportes. Acabei conhecendo o Akari assim, por conta de amigos em comum, Guerri e tudo mais, o Cris. E a gente se juntou com o objetivo de criar a Fúria, né? Na época a gente não tinha nome, não tinha nada, só tinha essa possibilidade de montar uma equipe de Counter-Strike. Acabou que a gente, pesquisando, estudando, a gente decidiu que seria Fúria. A gente começou lá em 2017, cerca de 8 pessoas, né? Incluindo o time de CSGO. E com o passar do tempo a gente foi crescendo, operação Estados Unidos, operação agora Europa, Los Angeles, São Paulo. E o que era, sei lá, 7, 8 pessoas, agora são quase 200 pessoas em áreas diferentes, em modalidades diferentes, projetos academies, staff e tudo mais. E foi uma parada que a gente nunca pensou que fosse chegar desse tamanho, assim. Na verdade, a gente só tinha um sonho de representar o Brasil num nível muito alto internacionalmente e, de repente, a Fúria cresceu demais e hoje está entre as maiores organizações de esportes do mundo. E assim como em qualquer outro esporte, a vida pessoal dos atletas sai comprometida. Se alguém quer mesmo fazer parte desse mundo e seguir na carreira, precisa abrir mão de uma série de coisas, como por exemplo os estudos. Essa decisão precisa ser tomada quando os jogadores ainda são jovens e é um risco, mas muitos vão em busca do sonho que pode mudar suas vidas. Depois que eu comecei a jogar profissionalmente, eu tive que parar de fazer faculdade, então isso foi a primeira coisa que mudou. Eu tive que focar mais no CS, porque a rotina de quem joga CS não tem como conciliar com faculdade. Todos os jogadores, em algum momento, eles acabam largando, porque não tem como ficar remarcando prova de faculdade, essas coisas. E a Fúria em si mudou, que eu tive um contato ali com pessoas experientes, com o MSR, que já jogou com Coldzera, já jogou com o Taco, foi um grande treinador, e tive contato com o Guerri também, que a Fúria é o melhor time de CS do mundo, né? E eu pude ter esse contato ali e aprender muito com eles também. Eu até viajei para a Sérvia por causa disso, para aprender com eles, e isso foi o maior diferencial também. Mudou muita coisa mesmo, eu praticamente agora eu vivo disso, né? Então minha avó ficou muito orgulhosa de mim, minha família inteira ficou orgulhosa, eu também fiquei orgulhoso de mim, né? Arrumou um emprego cedo assim, porque foi com mais ou menos 18 anos ali eu já entrei na Fúria, então recebendo meu próprio dinheiro, começando a juntar ali, fazendo um banco financeiro, para mim foi muito importante, para minha família também, né? Porque eu jogava e todo mundo me chamava de vagabundo. Como em todos os esportes, existem funções diferentes. Para Leonardo ZMB Toledo, jogador de Counter-Strike, jogo de tiro em primeira pessoa, que é um fenômeno mundial há 20 anos, a responsabilidade é ainda maior. Ele é o capitão da equipe, ou IGL, como é o termo usado no mundo do jogo. Então, a função do capitão no CS é muito parecida com um treinador no futebol. E com o capitão do futebol também, a gente faz meio que um pouco das duas funções, assim, de trazer táticas, estratégias para o time. E tem que ir moldando também os jogadores. O time vai jogar de acordo com o seu esquema tático. E
trabalhar muito, treinar muito para trazer coisas novas pro time. Por mais que muitos já tenham familiaridade com os jogos, o mundo profissional dos esportes exige um nível de técnica e destreza muito acima do padrão normal de jogadores. É por esse motivo que cada time conta com uma equipe enorme por trás, cheia de profissionais capacitados para extrair o melhor dos jogadores. Esse trabalho pela performance também precisa ser pensado com muito cuidado, já que cada competição é um desafio único que implica uma estratégia específica de quem está na linha de frente. Meu nome é Leonardo, sou mais conhecido como MSR, sou atualmente o treinador da Fury Academy. Eu iniciei em 2019 o projeto da Fury Academy com a peneira, teve bastante sucesso. Nós tivemos mais de 500 pessoas inscritas, um processo bem longo, demorou alguns meses. A gente conseguiu um resultado bom e conseguiu iniciar novamente o projeto da Fury Academy, que estava há um tempo parado. Então, a função inicialmente, quando eu entrei na Fury, a função era realmente buscar os talentos, buscar os jogadores novos, as promessas, trabalhar no dia a dia, na parte realmente técnica do jogo, voltada para a parte tática, sobre o jogo mesmo, estudar a parte do jogo. Mas, como eu falei anteriormente, o trabalho nosso de treinador acaba sendo um pouco mais amplo, né? Então a gente vai desde o planejamento do dia, como vai ser nas viagens, a gente tem que ficar meio que responsável também. Horário de alimentação, atleta tem que saber a rotina dele, que horas que ele vai acordar. Então acaba que a gente faz um pouco de tudo. Mas a parte fundamental é realmente a parte tática do jogo, para corrigir os erros e deixar o time cada vez melhor. É uma parte de bastante responsabilidade, né? Às vezes é mais um sentimento de pai do que um sentimento de treinador mesmo. Porque como é um jogo de alto nível, não basta apenas da parte técnica mesmo no jogo. O outgame é bem importante e muitas vezes você tem que assumir a função de treinador, psicólogo, por mais que não tenha conhecimento grande na área, mas acaba que a gente assume um pouco dessa função. Manter a equipe em alto nível também não é um trabalho para qualquer um. A organização precisa estar constantemente atrás de novos talentos, pessoas que têm de tudo para impulsionar ainda mais a Fúria nos campeonatos, mas que ainda não tiveram a oportunidade certa. É aí que entra a Fury Academy, um tipo de categoria de base da organização, que já foi responsável por revelar nomes de peso no mercado dos esportes. Cacerato, Drop, Cauês, ZMB, Honda e Decente são apenas alguns dos atletas que já decolaram depois de passar pela Academy, sendo Cacerato considerado hoje o melhor jogador de Counter-Strike do Brasil. O time Academy, o foco é desenvolver talentos novos no jogo, né? No caso, nosso jogo é o Counter-Strike, então a ideia é sempre lapidar os diamantes e, para quem sabe, um dia ir para o time principal ou então para algum outro time, né? Mas a ideia é sempre desenvolver o atleta. E o MSR teve bastante sucesso nos últimos anos. Drop, jogador que foi formado na Fury Academy, seguiu para a equipe principal, disputando diversos torneios mundiais. Uma realização mesmo, né? Quando a gente iniciou o projeto, sempre sonhamos com esse momento, né? De poder desenvolver um atleta desde o início, praticamente. E igual ele chegou a jogar o primeiro Major, agora está indo de novo para o Major do Rio. É muito gratificante, fiquei muito feliz em poder participar da vida, do sucesso da vida das pessoas que passam por aqui, né? São jovens e eles realizando o sonho deles, eu realizo o meu sonho também. Um mercado saudável depende também de uma série de questões sobre a inclusão de pessoas variadas em um ambiente competitivo. É fundamental que os atletas e treinadores se sintam acolhidos em suas equipes e nas competições que participam, independente de sua cor, etnia, gênero ou orientação sexual. Caso contrário, o que permanece é um mercado restrito apenas àquelas pessoas que se enquadram nos padrões já estabelecidos. E a Fúria, como uma organização líder nos esportes no país, é uma das pioneiras quando o assunto é trazer mais diversidade para dentro dos videogames. A organização conta com a psicóloga Patrícia Lima, que é Head de Diversidade, Equidade e Inclusão. Acho que é só você olhar para o lado para você perceber que, majoritariamente falando, temos homens no cenário em lugares de protagonismo e, majoritariamente falando, temos pessoas brancas dentro desse cenário também. Quando uma organização de esportes ela abre essas possibilidades de trabalhar um pouco das questões sociais, tentar fomentar um pouco do debate contra a discriminação das pessoas e tudo mais, abre esse leque, você acaba transformando o cenário à sua volta. Eu acho que a Fúria hoje é uma das
organizações de esportes que mais trabalham as questões sociais do mercado. E acaba que a gente se torna um guia, assim, para as pessoas que estão buscando acrescentar isso nas suas orgs ou nas suas estruturas de trabalho. A gente acaba se tornando um grupo de apoio para os nossos torcedores e para os nossos fãs que são de recortes de diversidade e não se sentem à vontade, dependendo do cenário onde estão jogando, onde estão torcendo, para quem estão torcendo e tal. E isso faz com que o cenário do mercado de esportes se torne um lugar mais inclusivo, então que consegue abraçar mais pessoas. Acho que é isso. Eu sofro preconceito por eu ser mulher, assim, mas diminuiu muito desde que eu comecei a jogar até hoje, sabe? E você percebe isso com um investimento também. Porque, por exemplo, há um tempo atrás, sei lá, 2017, 2018, muitos times que eram times bons, femininos, eles nem recebiam salário, sabe? Então, tipo, foi tudo crescendo. Hoje em dia tem vários times femininos que conseguem viver disso. Então, acho que até o preconceito dentro de jogo que a gente sofre, tanto o fora de jogo, ele, com certeza, ele diminuiu muito, sabe? Outros esportes, por outro lado, ainda têm um caminho enorme para percorrer para se consolidar como um nicho inclusivo para pessoas de todas as origens. Sabemos que em 2023, com um mercado tão expansivo e com desafios tão complexos, a boa vontade das equipes e organizações podem não ser o suficiente para atingir esse objetivo maior. Eu acho que da mesma forma que a gente fala sobre políticas públicas, né, para uma sociedade mais justa, mais equânime e tal, deveriam existir políticas sociais para os cenários corporativos que as pessoas atuam hoje, assim. Na minha cabeça não faz sentido eu ouvir a justificativa de que só existem atletas brancos jogando profissionalmente porque pessoas pretas não tiveram tanto tempo de treino. É meio fora da casa, assim, para mim. Não faz sentido na minha cabeça. Então, é necessário que políticas sejam criadas, políticas sociais, regras dentro dos times, regras dentro dos campeonatos, das empresas, da própria comunidade mesmo, para que mais pessoas sejam incluídas, independente do ponto de partida delas, assim. Todas essas decisões, no final das contas, levam diretamente à forma como cada organização estrutura o próprio trabalho. Cada evento feito, cada stand montado e cada centavo investido precisam vir de algum lugar. Cada passo dado pela Fúria depende de uma série de ações promovidas pela empresa que permitem que a mágica aconteça e seus atletas, treinadores, preparadores e o próprio público estejam satisfeitos com o resultado das competições. A gente sempre focou em fazer uma gestão sustentável, né? A gente nunca quis dar um passo maior do que a perna e sempre mantendo os investimentos, sempre fazendo coisas que a gente acreditava e sem fazer tantas loucuras. Assim, a gente vê que o cenário de esportes, de fato, ele era muito capitalizado, né? Existia muito dinheiro no mercado disponível para as organizações, para as startups, e a partir do momento que a gente passa por um cenário meio que de crise, né? Por conta de guerra, por conta de questões de economia, inflacionárias e tudo mais, a gente vê que o dinheiro que era abundante antes não é tão mais disponível, e as organizações que operavam no vermelho, né? Com cash burn, queimando dinheiro, tendo prejuízo e tudo mais, elas se veem numa situação onde ou elas precisam se ajustar ou elas fecham as portas, né? Então eu acredito que a gente está passando um momento agora de correção. Várias organizações estão tentando se reestruturar, se reorganizar, melhorar a estrutura de custo, melhorar as fontes de receitas. Como qualquer modalidade esportiva, a torcida é uma parte fundamental de tudo. Na verdade, não existe organização sem torcida. Então, para mim, o principal ponto é esse. A Fúria ela foi feita de fã para fã, né? Imagina que nós somos fãs de esportes, querendo conversar com outros fãs de esportes e fazer o nosso caminho de Brasil para o mundo, de conquistar, de ser uma empresa global. Então, tudo que a gente faz pensando nos nossos fãs. Nem sempre a gente vai conseguir agradar todo mundo, isso é normal, eu já acostumei com essa possibilidade. Às vezes a gente consegue agradar boa parte dos fãs também, né? Igual quando a gente traz o Fallen ou quando a gente entra em determinada modalidade. Mas eu acho que sem fãs não tem organização de esportes e a gente é muito grato
por ter uma grande fanbase e pela nossa torcida, pelo jeito que ela é. É uma torcida apaixonada, engajada, que sofre junto com a gente, que vibra junto com a gente. E a hora que tá lá no estádio, ela dá show. Ela é diferente, ela grita mais, ela empolga mais. Tanto é que não é à toa que ela é reconhecida como a torcida mais especial do mundo. Então, a gente tem muita gratidão pelos nossos fãs, e sem os nossos fãs a gente não estaria aqui. Se não tiver torcida, não tem nada, né? Não tem jogo, não tem... o que move o jogador é a torcida, o que paga o jogador é a torcida. Então, uma torcida unida, uma torcida engajada, eu acredito que deve mover muito um jogador. E a torcida vira uma comunidade. Essa é a coisa mais bonita que a gente viu acontecer. Eu conheço minha esposa / namorada por causa de um grupo de WhatsApp da Fúria. A gente se conheceu num grupo oficial, que era oficial na época, e a gente já tá aí morando junto há quase 2 anos, e graças à Fúria. Então, eu acho que a torcida ter esses laços é sempre lindo de se ver. O primeiro momento muito marcante foi no Major, que, querendo ou não, foi um momento marcante na vida de qualquer pessoa que estava lá, seja torcedor da Fúria ou não. Mas especificamente 2 momentos do Major, que foi a vitória contra a Nave e a derrota contra a Heroic. E aí eu lembro que na vitória contra a Nave, eu nunca tinha visto tanto torcedor chorar de felicidade. Sabe, tipo, a galera gritando no evento e chorando de felicidade, e gente tirando a camisa, e era uma loucura, e o pessoal... E tipo assim, algumas cenas ali eram tão loucas porque o pessoal que não fazia ideia de quem era um ao outro, não se conhecia, e se abraçando, e a galera agradecendo. Tipo, eu lembro, um menino que tava do meu lado, ele veio me abraçar chorando, tipo, horrores. Eu não sabia quem era ele e tal. Eu sei que ele fazia parte da torcida do manicômio, mas eu não conhecia. Acaba que é difícil a gente conhecer o nome de todo mundo também. A ascensão meteórica dos esportes no mundo pode ser comparada até com o caminho percorrido pelos esportes tradicionais. O que começa com pequenas práticas para aliviar a tensão no dia a dia e se divertir com os amigos, acaba ganhando proporções maiores com o surgimento de suas próprias associações. E quando menos se espera, essas pequenas práticas já tomaram conta do mundo inteiro e em questão de poucos anos já conquistaram uma legião de fãs. Os esportes, assim como outro tipo de competição em seus anos iniciais, ainda carecem de várias lacunas que sustentam os grandes mercados. A formação de instituições reguladoras com regras para que as práticas sejam saudáveis, uma maior estrutura de cuidado com os jogadores, esforços para a inclusão de pessoas diversas, são só alguns dos principais desafios que os jogos eletrônicos online ainda vão enfrentar. Mas mesmo com todas as dificuldades, as oportunidades fervilhando em todos os cantos com novas empresas, modelos de negócio e jogos cheios de talento para fomentar o esporte, só mostram um futuro brilhante que ainda espera o mercado de esportes nos próximos anos.